paz, minhas amadas. É com muita alegria que eu venho, através desse áudio, contar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Estive no deserto, na verdade, meu terceiro deserto, por 7 meses e 8 dias. Meu marido saiu de casa no dia 27 de novembro, depois de uma discussão que tivemos e não voltou, né? Saiu com a roupa do corpo e a situação só foi piorando e não voltou. Bem, eu vou falar um pouquinho antes sobre o meu casamento. Eu sou casada há 12 anos, tá? 12 anos e 4 meses. E passei por deserto, né? Como eu falei, pela terceira vez agora. Tive mais 2 desertos e 2 anos seguidos anteriores. Mas assim, o que acontece? A gente esquece, né? Que o que passou, Deus tenta nos mostrar onde nós estamos errando, que devemos nos consertar, mas a gente até se conserta no início e às vezes relaxa um pouco, acaba esquecendo e acaba voltando aos velhos hábitos, e isso traz muita confusão, muita discórdia. E eu particularmente já não cuidava mais do meu marido, né? Hoje eu enxergo nesse deserto, Deus me mostrou o quanto eu não estava zelando pelo meu marido, cuidando dele. Eu já não fazia comida para ele, eu já não cuidava das roupas dele, já não dava carinho, já não dava atenção, devido ao grande serviço, a responsabilidade do dia a dia. Eu mesma não conseguia nem ouvir quando ele queria conversar comigo, não conseguia prestar atenção nele. Então o inimigo vai usando essas brechas e para entrar e tá aumentando mais a distância, não nos entendíamos mais, chegou um ponto de que não conversávamos mais, né? Ele já não conseguia conversar comigo. E eu só vi ele se distanciando cada vez mais, mas eu não tomei a posição correta, que era buscar em Deus, né? Me aproximar de Deus. Então Deus permitiu que eu entrasse nesse deserto para poder enxergar todos os meus erros. Enfim, no início do deserto ele até apareceu, tentou se reaproximar, mas eu estava com o coração ainda muito magoado, bem magoada, e esperava nele uma transformação, quando na verdade a transformação deveria começar em mim. Não tive a posição no início, tá? A primeira fase do meu deserto eu fiquei muito revoltada, aquela fase onde a gente não se conforma, se revolta, não consegue orar, não consegue buscar. Eu não consegui fazer isso. Na verdade, eu vim me posicionar mesmo já dentro de uns 3 meses, né? Para cá, que eu me posicionei corretamente, e foi muito rápido, né, as fases do meu deserto, porque eu estava sem igreja para estar congregando, sem um pastor por orientação. Tentei entrar em outros grupos e não consegui, porque é o meu segundo casamento, e eu fui aceita pela Miriam, pela irmã Miriam, que foi uma bênção na minha vida e ainda continua sendo, tenho certeza que na vida de muitas também. E o estudo fez muita diferença para mim, estar nesse grupo, as orações, os propósitos, os jejuns. E depois que eu entrei no grupo de restauração, eu comecei a jejuar. Então era jejum quase todos os dias. Era jejum, era oração de madrugada, eu orava quase que o dia inteiro. Eu trabalho na minha casa, cuido dos meus filhos, da minha casa, então eu tinha tempo para estar orando. Então sempre que me angustiava, alguma coisa me deixava aflita, angustiada, eu corria para o meu quarto, que era o meu refúgio, o meu quarto de guerra, e orava. E muitas vezes era várias vezes ao dia. E nisso eu fui mudando, Deus foi fazendo a transformação em mim, foi me restaurando, foi me ensinando com a palavra, com oração, foi me moldando. E nisso meu marido se envolveu com uma outra moça, com uma mulher, e eu não sabia. Quando eu soube, ele já veio me pedir o divórcio.
E a princípio eu até falei que aceitaria, né, que eu assinaria, tal. Depois eu continuei na oração, fiquei muito mal e eu senti que não quero divórcio, não é isso que eu quero, não quero meus filhos longe do pai, eu não quero o pai apresentando madrasta para eles, eu não quero a divisão da minha família. E continuei posicionada, né? E o dia que ele me procurou para falar que tinha dado entrada no divórcio, ele também falou que estava se sentindo muito mal, que estava se sentindo um lixo, que estava se sentindo culpado, que ele sabia que ele era culpado de tudo. E assim, muito angustiado, e eu assim, visivelmente tranquila. Mas Deus que me deu, foi o Espírito Santo que me deu aquela calma, e eu conversando com ele pela internet, e ele falando, e eu mantendo a calma, e eu só falando para ele buscar a Deus, e que se ele estava se sentindo angustiado é porque não tinha sido a decisão correta, né, que ele tinha tomado. Mas e até cheguei a falar, se quiser voltar para casa, você volta, nós vamos buscar restauração juntos, né? Irmãs, eu não cortei contato com meu marido, tá? Sei que acontece algumas vezes de algumas irmãs cortar totalmente o contato. Eu não fiz isso porque ele vinha na nossa casa visitar os nossos filhos e eu preferia estar mantendo ele vendo os filhos em casa do que ele levar e apresentar a namorada ou levar para sair para algum lugar. Eu não sentia segura. Então eu segurei o máximo que eu pude, ele aceitava, ele vinha em casa e eu tratava ele bem, ele comia com as crianças. Depois de alguns dias ele já vinha, não falava mais comigo, me ignorava. Eu não conseguia conversar com ele, mas até aí eu ia pro meu quarto, eu ficava lá e ele ficava com as crianças. E eu acho que foi muito bom isso também, não ter cortado o contato, porque não deu aquela distância definitiva, né? Enfim, ele continuou vindo ver as crianças, mas se afastou uns 30 dias direto sem aparecer, e nisso eu vi que ele realmente estava se envolvendo num relacionamento e estava ficando sério. E nisso eu comecei a clamar ao Senhor e pedir para que tirasse aquilo do coração dele, que o cercasse com muralha de fogo, cercado de espinhos, que não deixasse que ele se envolvesse seriamente. Pedia também para que Deus protegesse, para que ele não engravidasse nenhuma mulher. Pedia para que o Senhor colocasse no coração dele repúdio por aquela mulher, até mesmo sentimento de nojo, ou que essa mulher também perdesse o interesse nele e achasse um homem que pudesse ser marido dela, porque aquele não poderia ser o marido dela, porque era o meu marido. E eu orava muito e pedia também para Deus para que fizesse de alguma maneira que ele não conseguisse ter relações com outras mulheres, porque eu sabia que aquilo poderia criar, né, a ligação de almas, trazer problemas, né, para o nosso casamento. Enquanto isso, eu não tive mais nenhum tipo de relacionamento com ele. Nós estávamos mesmo distantes e ele estava realmente se relacionando com outra mulher. Mas hoje, conversando com ele, eu tenho a resposta de Deus, de que Deus agiu em tudo, todas as minhas orações, os meus pedidos, o Senhor agiu, o Senhor respondeu. Eu não estava vendo, mas Ele estava trabalhando com amor, com fidelidade a mim, mesmo quando eu não merecia, o Senhor estava respondendo. O meu marido se envolveu com uma mulher que era traumatizada de um casamento, que ela era divorciada, mas ela era muito traumatizada, porque ela tem até 3 filhos e esse marido sempre bateu muito nela, sempre tratou ela muito mal. Então ela era uma mulher cheia de feridas, precisava de cura. Ela tá se curando agora, mas ela era muito traumatizada. Então assim, foi complicado meu marido conseguir ficar com ela. E até mesmo, né, falando em relação sexual, meu marido não conseguia, porque ela não deixava, devido aos traumas que ela tinha. Mas eu creio que o Senhor permitiu que ele se envolvesse com ela, porque ela precisava de ajuda, ela precisava de cura. Eu não fui em nenhum momento procurar saber quem era a mulher.
Ele deu a entender que estava assim com alguém, mas ele não expôs, né, nem em redes sociais, nem para ninguém. Ele só tentou falar com a minha filha, mas com o dia que eu soube, eu pedi para ele não fazer. Ele não tentou mais. E, e o meu marido continuou esse relacionamento. Ajudou bastante ela, porque era uma pessoa que estava precisando de ajuda. Ele ajudou no que pôde. E quando ele decidiu, que foi há 15 dias atrás, mais ou menos, que decidiu que era a hora de expor e de assumir esse relacionamento publicamente, eu descobri, foi aí que eu descobri quem era ela, porque até então eu não sabia. E realmente eu tive no ímpeto de fúria, procurei ela pela rede social e chamei ela, perguntei se era ela que estava se relacionando com meu marido, porque eu sabia o nome, mas eu não tinha visto foto nem nada. E expliquei que eu era casada, que eu tinha 2 filhos pequenos com ele, que meu marido não estava bem psicologicamente, ele estava um pouco confuso, perturbado, não sabia o que estava fazendo, e pedi para que ela se afastasse do meu marido. A princípio, eu fiquei bem preocupada dele ficar furioso comigo. Logo de cara ela não respondeu, acho que ela quis conversar, e nisso ele tinha também passado a noite aqui, me procurou a noite anterior, dormiu aqui em casa e eu contei para ela. Sei que foi uma atitude errada, né? Talvez não foi a coisa correta, mas Deus usou tudo aquilo para que fosse bênção para as nossas vidas. E o que aconteceu? No outro dia, ela conversou com ele assumiu realmente que tinha dormido aqui e que. Mas os sentimentos dele estavam muito confusos, né? É uma coisa que acontece que a gente tem que saber ter paciência, ter sabedoria no início da restauração. Ele confundia os sentimentos, ele achava que realmente estava amando, né, aquela pessoa, que estava apaixonado, que era a pessoa da vida dele. Mas ela decidiu terminar tudo, se afastar realmente, e depois ela me respondeu falando. Eu havia até xingado ela, foi uma atitude errada, né? Nós como cristãs estamos buscando restauração, não podemos dar esse mau exemplo. Fiquei muito angustiada, era num sábado para domingo. No domingo eu tentei falar com meu marido e ele estava muito confuso. Mesmo assim ele não me bloqueou, né? Já uns dias antes ele já tinha me desbloqueado, e aquilo eu já achei meio estranho, porque ele tinha me bloqueado em tudo e de repente ele me desbloqueou em tudo. Mas hoje eu entendo, ele já estava com vontade de voltar para casa, ele já estava pensando na reconciliação, ele já estava tentando se aproximar, mesmo eu sem perceber. Mas e mesmo depois da discussão com a moça, né, que tinha se envolvido, ele não me bloqueou. Continuamos conversando, e aquele domingo eu fui para a igreja, e chegou na igreja eu chorei muito, chorei o culto inteiro. Deus tocou o meu coração o culto inteiro, e eu me sentia muito mal por ter xingado aquela moça, por ter agido daquela maneira com ela. Mas Deus é tão maravilhoso que no final do culto eu conversei com o pastor me orientou a pedir perdão a ela. Até porque ela não sabia direito da nossa história, né? É o que acontece algumas vezes. Eu acredito que tem OMs que sabem onde estão se envolvendo e outras não. E o caso dela, ela não era uma má pessoa, ela só era uma mulher sofrida, carente, né? De repente se viu 7 anos divorciada, com 3 filhos para criar e se cuidar sozinha. Ela acabou achando um refúgio, né, no meu esposo. E a partir daquele momento que o pastor falou aquilo, eu ainda fiquei meio assim, poxa, mas pedir perdão, né? Mas eu fiz isso, eu escrevi. Ela tinha me bloqueado em tudo, eu não tive como mandar para ela, mas eu mandei através do meu marido. E nisso meu marido passou para ela. 2 dias depois, ela tentou voltar atrás na decisão dela, pedindo
para o meu marido voltar para ela. Só que o meu marido já estava voltando para casa e ele já estava entrando na visão do casamento, da restauração. Foi assim, tudo muito rápido, mas era a hora de Deus agir, foi a hora de Deus, eu creio nisso. E o meu marido, mesmo conversando com ela, passou o contato do meu pastor, né, que agora vai ser o dele também. O pastor amorosamente entrou em contato com ela entrou com ele e ele deu toda a atenção a ela, chamou ela até a casa dele, conversou com ela, explicou por que eu achava que ela era amante, que ela deveria se afastar, porque nós éramos casados. Enfim, ele ministrou ela, explicou toda a situação. Depois até levou ela na casa dela, ela se sentiu amada, ela se sentiu protegida. Depois disso ela conversou com meu marido, falou que ainda o amava, mas que ela ia se afastar porque ela sabia que era o correto. E nisso tudo ela ainda me pediu desculpas, ela ainda mandou dizer que me amava em Cristo, né? E ela procurou uma igreja, ela está procurando cura, isso serviu para ela se aproximar de Deus, para Deus trabalhar na vida dela. Então, assim, eu estou muito feliz com todo o agir de Deus, até mesmo com todo esse desdobramento dessa moça se aproximar de Deus, do meu marido estar procurando, aproximando também de Deus. Hoje faz 8 dias que o meu marido está em casa. E nós estamos todos os dias, nós oramos juntos de manhã, quando acordamos, antes dele sair para trabalhar, oramos juntos à noite, e oramos por ela, oramos pelos filhos dela, pedindo para que Deus o guarde e os proteja, o abençoe. Oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela cura nele, que ainda está em processo de cura, mas estamos tão unidos, algo que eu já não via há tanto tempo, né? Há meses, há anos, na verdade. Hoje eu tô vendo o meu marido, eu acordo de manhã antes dele, eu faço café pro meu marido, eu arrumo a mesa para ele com todo carinho, com o que ele gosta de comer, coisa que eu nunca tinha feito. Ele fazia para mim, mas eu não fazia para ele. Hoje meu marido veio almoçar em casa, coisa que ele já não fazia mais, e isso, quando ele não vinha, foi só distanciando e fazendo com que o meu marido achasse amigos, más amizades, né, que o tiravam da família, que o tiravam de Deus. Hoje meu marido tá vindo almoçar em casa, meu marido sai do trabalho, vem para casa. Ainda tem sim o sentimento, como sempre houve os testemunhos, o processo continua, está em processo de restauração, mas eu creio que a obra vai ser completa, em nome de Jesus. E não só eu e meu marido, nós vamos contar nosso testemunho para casais que precisam também de restauração, que precisam de uma palavra. Meu marido já é conhecedor da palavra, mas ele estava distante, né? Acredito até que ele também acredita nisso, que foi Deus que endureceu o coração dele para que eu mudasse, porque ele queria ver mudanças em mim. E mesmo ele saindo de casa, ele não via mudanças, porque mesmo depois que ele saiu, eu insistia em brigar, em xingar, em agir como uma mulher tola. Não tive sabedoria. Mas Deus foi misericordioso comigo e me ajudou achar o caminho certo, a direção certa da restauração. Hoje eu sou uma outra mulher, muito mais calma, muito equilibrada. Tô aprendendo a ter domínio próprio, tô aprendendo a amar meu esposo, minha família, minha casa, a não ser murmuradora, a não ser rixosa. Aprender a esperar e depender 100% do Senhor. Esses 7 meses eu tive... Não faltou nada, meu marido ficou ausente, mas Deus não deixou faltar nada para mim e para os meus filhos. Nos supriu em tudo, levantou pessoas que eu não conhecia, que passou a ser amigos de verdade, para nos abençoar, nos ajudar. Então, assim, foi um deserto que eu posso dizer que foi um aprendizado e foi uma aproximação de Deus, algo maravilhoso, maravilhoso na minha vida. E eu só tenho a agradecer toda a honra, toda a glória ao meu Deus, que é fiel,
que é misericordioso, que é amoroso e que me ama e que não me deixa nunca, né? E eu falo para as irmãs, para os irmãos que não desistam, não desistam do casamento de vocês, por mais que pareçam que as coisas estão andando totalmente contrário do que você tem pedido a Deus. Nós estamos vendo, nós não vemos, mas Deus está trabalhando. Ele não deixa de trabalhar e de responder nossas orações, porque Ele é fiel e Ele não muda. Mesmo que nós podemos haver mudanças em nós, mas Ele não muda, porque a palavra dele não muda. Irmãs, continuem em oração, vocês que continuam no deserto, não desistam. Orem muito, se refugiem em Deus, na palavra, nos estudos. Peça ajuda a quem tem um testemunho de vida, né? Se é um pastor, se é uma pastora que tem um casamento há anos, que possa te dar o conselho correto, porque a princípio, quando nos aconselhamos ou até mesmo somos rodeados por pessoas descrentes, a primeira coisa que eles falam é para a gente desistir, para seguir a vida, para arranjar outra pessoa. Mas não é a vontade de Deus, né? Nós sabemos que não é, que Deus odeia o divórcio, que Deus é a favor da família. Então, Deus jamais vai querer que você abandone o seu marido, e muitas vezes, não só ele, como a OM também precisa de oração, como aconteceu comigo. Deus tinha uma obra para fazer na vida dessa mulher. Então, irmãs, eu olho para ela, não tenho mágoa, nenhuma, não tenho mágoa, não tenho rancor. Eu oro, como eu falei, eu oro junto com meu esposo por ela, pela família. Então, irmãos, orem pela OMs, pelos homens também. Orem pela vida deles, para que Deus possa abrir os olhos, né? Tirar as escamas, para que possam entender de que eles estão se relacionando com a pessoa errada. E que Deus vai fazer tudo de melhor, da melhor forma. Deus vai transformar, Deus vai restaurar. E o seu marido, a sua esposa vai voltar na hora certa, né? Na hora do Senhor, no tempo do Senhor. O seu casamento também vai ser restaurado, tá? Se a irmã Miriam permitir, eu vou deixar o meu e-mail também, para quem quiser perguntar alguma coisa, né? Quiser trocar ideia sobre o deserto, eu estou à disposição. Peço também orações por mim, pelo meu marido, pela minha casa, a quem puder interceder por nós, porque, como eu falei, a restauração continua, mas eu creio que logo e muito em breve vai se completar. Fiquem com Deus, irmãs, força, não desistam, continuem firmes, em oração e jejum, tá? Que a vitória é de vocês. E obrigada, irmã Miriam, obrigada pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu amor à obra, tá? Eu creio que muito em breve eu vou ouvir o seu testemunho também, que é o que eu mais quero agora ouvir, é o seu testemunho também. Fiquem com Deus, um beijo.